Olá pessoal, do Estudo de Giro de Falência e Recuperação de Empresa. Vamos analisar hoje o artigo 99 da Lei Falimentar, que é o artigo que fala da sentença, a decisão que resolve a falência. Claro que o 99 ele fala da decisão ou da sentença que decreta a falência, aquela que reconhece a falência. Porque a decisão que julga improcedente o período falimentar, decisão normal vai dizer julga improcedente a ação e temos o fim dela. Mas na hipótese de reconhecer a falência, ser procedente à falência, nesta primeira fase de conhecimento, existem inúmeras ações que serão tomadas pelo julgador para aí sim efetivar essa situação falimentar, ou seja, fazer a realização do ativo, fazer a arrecadação dos bens, e depois fazer a venda deles. Então, isso tudo vai partir da decisão que reconhece a falência, que diz realmente que está falido o empresário ou a sociedade empresária. E o artigo 99, nós temos aqui 13 incisos de medidas que o julgador vai deixar explícito na decisão final, na sentença que reconhece a falência. Então, em síntese, esta decisão ela vai conter a síntese dos fatos, a identificação do falido e o nome dos que forem a esse tempo seus administradores. Vai dizer, olha, está falida a sociedade tal, os administradores são fulano e beltrano, as responsabilidades são essas. Ainda, no inciso 2, nesta decisão o julgador vai definir o termo legal da falência. Uma decisão normal, uma sentença normal de um processo ordinário, um processo de conhecimento, ela não vai definir um termo daquela decisão. Na falência é diferente. O julgador decreta a falência e ele define o termo legal da falência. O que seria esse termo legal da falência? Ele vai definir uma data, e no nosso próprio dispositivo, no inciso 2, ele vai falar. Então, fixará o termo legal da falência sem poder retrotraí-lo por mais de 90 dias contados do pedido de falência, do pedido de recuperação judicial ou do primeiro protesto por falta de pagamento. Então, vejam, a sentença que reconhece a falência foi em 2017. O primeiro protesto foi em 2015, por exemplo. Então, o juiz poderá colocar 90 dias além desse primeiro protesto, como o termo legal da falência. Então vejam, a sentença foi 2017, o pedido judicial de falência foi 2016 e o primeiro protesto por falta de pagamento foi 2015. Então o juiz poderá colocar, além deste primeiro protesto por falta de pagamento e protesto para fins falimentares, 90 dias. Por quê? Para que serve esse termo legal da falência? Esse termo legal da falência, ele serve, por exemplo, para a averiguação de pagamentos. Por exemplo, pega-se todo este período de 2 anos e pouco, e se verifica todos os pagamentos feitos pelo empresário ou por essa sociedade. E vai colocar em xeque esses pagamentos. Todos os pagamentos feitos, diferentemente do que está previsto num contrato, vai sofrer as penas da ineficácia do artigo 129. Então, esse é um período, esse termo legal da falência é um período definido em que se vai averiguar todas essas ações do empresário. Então, é muito importante esse termo legal da falência. Tudo que for pago fora dos termos contratuais vão se tornar ineficazes, além de outras situações que esse termo legal da falência implica. Bom, inciso 3, ordenar ao falido que apresente no prazo de 5 dias relatório nominal dos credores. Então, o falido vai apresentar a lista de credores, quem são os seus credores. Claro que o administrador judicial também pode fazer isso e vai ter, dentre as suas atividades, a apresentação dos credores. O juiz vai definir o prazo para habilitação dos créditos. Por exemplo, eu sou credor do falido,
não estou na lista deles de credores, eu vou fazer um pedido de habilitação do meu crédito. Tá? O credor pode fazer isso. O juiz ordena a suspensão de todas as ações ou execuções contra o falido, tá? A não ser aquelas que não têm um caráter líquido, tá? Aquelas que são ilíquidas, elas podem perdurar, elas podem seguir. Tá? Ainda ordenará que o falido não pode fazer nenhum ato de oneração de bens, tá? Venda neste período. Alguma outra diligência que seja necessária para o deslinde também da falência, ele vai definir na sentença. Ele ordena para o registro público de empresas que inclua o nome falido no nome empresarial. Vai nomear o administrador judicial, ali pela forma do artigo 22. Tá? Então, advogado, economista, administrador, essas atividades que têm afinidade com o processo falimentar poderão ser nomeadas, ou até empresas especializadas para trabalhar na falência. Comunica as repartições públicas também, dando conta de que está falido. E aí que vem um ponto muito importante no inciso 11. Pronunciar-se a respeito da continuação provisória das atividades do falido com o administrador, ou se vai lacrar o estabelecimento. Este inciso 11, ele é especial. Por quê? Porque na sentença que o juiz defere a falência, ele vai dizer se a empresa continua com as atividades ou não. Como assim? Pode ocorrer a falência e seguir as atividades? Pode. Pode continuar. Pode o julgador lá, a sociedade ABC Indústria Têxtil Limitada. Tá? O juiz vai lá e reconhece a falência desta sociedade. Só que ela está em atividade. O juiz pode fazer o seguinte: decreta a falência desta sociedade, nomeia o João como administrador judicial e o João continua com as atividades até a venda do maquinário, a venda da empresa com porteira fechada, a venda integral dela, pode ser até melhor. Então vejam, na sentença o juiz vai dizer se continuam as atividades empresariais que o falido tocava. Isto é princípio da preservação da empresa. E é o que eu falei lá naquele primeiro vídeo, que a lei tenta separar a ideia da atividade empresarial com a atividade do empresário. Uma coisa é a atividade empresarial que está sendo desenvolvida, a outra é a figura do empresário. O julgador vai tentar manter a atividade empresarial retirando o empresário. Tá? Pensamos o seguinte: esta indústria ela está em atividade e a sociedade responde o processo falimentar. Vejam, portanto, se ela está em atividade, o juiz não precisa lacrar o estabelecimento. Se o juiz puder deixar seguir as atividades por meio de um administrador, o juiz deixa seguir. Por quê? Porque o valor que ela vai ter, o valor agregado dela em atividade, é muito maior do que o valor dela sem atividade. E é o princípio da função social do contrato. Se eu posso manter os postos de trabalho, eu mantenho os postos de trabalho. Então, esse inciso 11, ele é muito mais do que uma decisão se o juiz mantém ou fecha o estabelecimento. Ele está vinculado com o princípio da função social da empresa, está vinculado com o princípio da preservação da empresa, está vinculado com o princípio da função social do contrato. Então, esse dispositivo ele é fundamental. Tá? Ainda o juiz pode convocar, tá, a Assembleia de Credores, se for o caso. E um ponto também importante, o inciso 13, o julgador vai intimar o Ministério Público da decisão. Nós tivemos uma alteração bem considerável da Lei 11.101 para a lei anterior. Por quê? Porque na lei anterior o Ministério Público atuava em todo o processo. Agora o Ministério Público não atua mais no processo de conhecimento. O Ministério Público vai ser intimado da sentença para verificar se aí tem algum crime, tem alguma situação que ele precisa intervir. Mas o Ministério Público não atua mais em todo o processo. Antigamente ele atuava. Na Lei 11.101 não. O Ministério Público vai ser intimado da sentença para verificar alguma ação que tem que ser tomada. Tá? Mas ele não vai participar
sempre do processo falimentar. Esta lei ela mitigou a participação do Ministério Público. Então, o parágrafo único vai dar conta de que o juiz vai ordenar a publicação de editais, tá? Comunicando, dando publicidade desta falência. E aí nós já falamos no vídeo anterior que da sentença que decreta a falência cabe agravo e da sentença que julga a improcedência do pedido cabe apelação. Bom, aí tem o 101. O artigo 101, ele dispõe o seguinte: se alguém pedir a falência de outrem dotado de dolo, ou seja, eu quero pedir a falência de um desafeto meu empresarial, tá? E o juiz reconhece que eu fiz isso dotado de dolo. Tá? Então, quem por dolo requerer a falência de outrem será condenado na sentença que julgar improcedente o pedido a indenizar o devedor, apurando-se as perdas e danos em liquidação de sentença. Porque, veja, o processo falimentar ele pode ter uma repercussão muito negativa. O simples fato de uma sociedade ou um empresário estar respondendo por um processo falimentar, isso pode ser muito pejorativo para a sua imagem. E, portanto, se alguém entra com um pedido falimentar dotado de dolo, com o único fundamento, intuito de prejudicar o réu, ou seja, o empresário, ele pode ser condenado na sentença que julga improcedente. Tá? Seria um ponto que nós vamos agregar à sentença da improcedência. Fora isso, se for improcedente, a gente vai julgar improcedente, vai condenar a pagar as custas processuais e tal, toda aquela praxe normal. Tá? E se for procedente a sentença, a falência, aí sim eu tenho todo o rol do 99 para seguir. Então, esses eram os pontos da sentença que decreta a falência.